dia a todos, sejam todos bem-vindos a este primeiro curso de Educação Social em Saúde. Para aqueles que não me conhecem, que nós estamos prevendo uma ótima população leiga na nossa reunião, eu sou Carlos Henrique Menck, o atual presidente da academia, eu sou médico ginecologista de origem, mas com o passar do tempo me especializei em mastologia, ou seja, para quem não sabe, trata das doenças da mama, em especial o câncer de mama. E vocês, amigos da população, devem estar perguntando, mas afinal o que é academia, como funciona? Então, em breves palavras, eu vou traçar um quadro para vocês. Nós somos uma associação civil sem fins lucrativos, composta neste momento por 87 membros, médicos de diversas especialidades, e com o objetivo, vários objetivos, vou destacar os mais importantes, nós divulgar a ciência médica, e para isso nós nos reunimos mensalmente, no último sábado de cada mês, sempre com alguma atividade, palestra, mesas redondas sobre um assunto de interesse da área médica. Zelamos pela ética profissional, esse é um aspecto fundamental da nossa entidade, e também prestamos serviços à comunidade, e é o que nós estamos fazendo hoje, né? É um curso de educação para leigos, então uma forma de nós retornarmos para a sociedade o nosso conhecimento e depois nós vamos explicar um detalhe desse curso. Também temos atividades culturais, traduzidas pelo nosso encontro de literatura e medicina, onde se aborda várias artes, música, cinema, fotografia, enfim, tem sido muito enriquecedoras essas reuniões. No ano passado, nós criamos aqui na academia um novo programa intitulado de Novos Talentos, que é a integração de médicos jovens na academia. Por definição, a nossa academia é composta por médicos de idade mais avançada, então resolvemos trazer médicos mais jovens, entre 30 e 50 anos, e conseguimos selecionar 13 colegas titulados, qualificados, que para prestar serviços e, enfim, participar de toda a missão da academia. E esta de hoje é a primeira oficial deles, ele que vai dar o curso, eles que vão dar o curso para vocês. Cada novo talento auxiliado pelo seu tutor, um acadêmico efetivo, estarão encarregados de ministrar todo o curso conforme o Dr. Lavinsky vai explicitar para vocês depois. Então, eram essas as palavras iniciais. Eu quero desejar um bom curso para todos vocês e também convidá-los a acessar o nosso novo site da academia, e que todas essas palestras e outras notícias de interesse estarão postadas. Então, é só colocar no seu buscador Academia de Medicina do Rio Grande do Sul que aparece o nosso site. Venham conosco. Um bom dia, um bom fim de semana. Agora eu apresento o nosso coordenador
idealizador do curso, o primeiro vice-presidente da academia, o acadêmico Luiz Lavinsky. Por favor, Luiz. Bom dia. Eu vou também me apresentar. Eu sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na área de otorrinolaringologia. Sou um dos acadêmicos titulares vitalícios, que são os 60, vice-presidente, como já foi dito, e diretor desse programa Novos Talentos. A academia tem normas estatutárias e as normas estatutárias nos dirigiram, nos orientaram no sentido de contribuir com a comunidade na parte da saúde. E os novos talentos que já foram bem explicados pelo nosso presidente, dentre outras atividades, assumiram, com a ajuda de titulares, que também participam, esse programa. E nós, realmente, da academia, estamos muito contentes e confortáveis com esse trabalho de contribuição comunitária, que é um dos papéis que nos move bastante. Esse programa vai compreender 4 meses de palestras, os sábados, com exceção da última do mês, que é a reunião master da academia, a reunião maior. E hoje nós vamos ter uma abertura com nomes que é muito fácil de apresentar o caráter relevante em todos os sentidos desses 2 palestrantes. Esse programa de educação social para a saúde, portanto, inicia hoje e teremos 13 sessões como essa. O primeiro tema de hoje será apresentado pelo novo talento, professor Fernando Gershman, endocrinologista, falará sobre tratando diabetes, inovação e humanismo. Ele é professor adjunto do Departamento de Medicina Interna da URGS, é membro do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas e Hospital Moinhos de Ventos e tem pós-doutorado em pesquisa clínica pela Universidade de Washington. Portanto, um expert nos premiará com esse tema tão importante para a nossa saúde. Eu devo fazer uma ressalva: todos os temas desses 4 meses serão relevantes para a saúde da população. O segundo tema será abordado pelo nosso acadêmico titular, professor Gilberto Schwarzman, oncologista, e tratará prevenção e diagnóstico precoce do câncer. Ele é professor titular da Faculdade de Medicina da URGS, é membro titular da Academia Sul-Brasileira de Medicina, sendo o seu ex-presidente, a última gestão o teve como um brilhante presidente, e é membro da Academia Nacional de Medicina, um dos poucos do estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, se eu fosse nomear todos os suas particularidades do currículo, não haveria aula. Portanto, eu deixo essas informações básicas. Os dois darão as suas aulas e o professor Gilberto dará respostas às perguntas que vocês farão pelo chat, aqui escrito no painel como bate-papo, aonde escreverão os seus questionamentos e eles terão
o prazer de aclarar o que está faltando. E encerrar a sessão, naturalmente, fechando todo esse evento de hoje. Obrigado pela presença, esperamos que ela se torne crescente. E um detalhe que eu não posso esquecer: todas essas aulas estarão em YouTube brevemente, acessando o site da academia. Então, alguém que quiser reprisar ou perdeu alguma das palestras que está no seu escopo de participar, terá esse acesso a longo prazo, e isso deve enriquecer a frequência e o número de participantes. Encerro, então, obrigado, e passo a palavra ao Dr. Fernando Gershman. Obrigado, acadêmico professor Lavinsky. Gostaria de agradecer por ter sido selecionado para a primeira apresentação desse curso, e também ao acadêmico Gilberto Schwartzman, que é o meu preceptor na academia. E vou agora, então, tentar, vamos ver se a gente consegue dividir aqui a minha apresentação. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Perfeitamente. Sim. Ótimo. Então, essa é uma apresentação em que eu vou tentar integrar os avanços no manejo e na inovação que esse manejo trouxe à medicina em relação ao diabetes e o humanismo. E eu vou começar essa apresentação contando um pouco da história que eu acho que é necessária para nós avaliarmos como foi feita essa evolução. Os primeiros conceitos de diabetes, eles foram trazidos em 1500 anos antes de Cristo, através de um parágrafo no papiro de Ebers, em que havia um parágrafo demonstrando que havia uma doença em que acontecia a passagem de muita urina naqueles que emagrecem e sentem sede contínua. Se acredita que esse trecho se atribua ao diabetes. Nessa época, para essa doença, se recomendava, então, que as pessoas deveriam comer grãos, peixe, hortelã, e também deveria cultuar a deusa Ísis e o deus Osíris. 500 anos antes de Cristo, na Índia, Susruta identificou o diabetes nas mais de 1.200 doenças estudadas por ele. Identificou seus dois tipos. Nessa época, se cultuava, então, para o manejo do diabetes, a atividade física. 200 anos antes de Cristo, Apolônio usou a palavra diabetes devido a urinar em excesso. Diabetes significava passar através de um sifão, devido à rápida passagem de líquidos através do corpo. E 150 anos depois de Cristo, um discípulo de Hipócrates, o filósofo ao qual nós prestamos juramento, Areteu, então, realizou a primeira descrição dos principais sintomas do diabetes. Bom, dessa época até a Idade Média, houve um processo mais lento de evolução desse conhecimento, mas na Idade Moderna, então, houve uma ruptura nessa relação entre o ser humano e Deus, e começou, então, a haver um desenvolvimento do humanismo, que era, na verdade, um movimento que valorizava muito a racionalidade, a lógica e a independência divina das ações humanas. Aqui representado pelo quadro de Leonardo da Vinci. Nessa época, então, começou a ser feita surgir uma série de ideias para manejar o diabetes. Entre elas, como várias outras doenças, que se acreditava ter relação com o sangue, tentava realizar a sangria para o tratamento do diabetes. Posteriormente, como os pacientes com diabetes perdiam peso e entravam no estado catabólico, então se sugeriu que se deveria, para o manejo desses pacientes, se realizar intervenções adicionais. Mais tarde ainda, se sugeriu, por incrível que pareça,
que as pessoas deveriam comer doses extras de açúcar. Ainda mesmo já no século XX, o inventor da medicina moderna, William Osler, sugeriu que se usasse ópio para manejar o diabetes. E também começou a surgir, então, várias soluções para o manejo da doença. Mas foi só com os experimentos no pâncreas, e esses experimentos começaram basicamente porque se retirou o pâncreas em cachorro para realizar pesquisas médicas e se deu conta que quando se retirava o pâncreas, os níveis de glicose dos cachorros aumentavam e se tornavam diabéticos. Então se pensou que o pâncreas que produzia enzimas pancreáticas que eram liberadas no tubo digestivo, essas enzimas deveriam ter alguma substância que fazia com que os níveis de glicose no sangue ficassem controlados. Então, uma série de experimentos começaram a ser realizados no pâncreas, no processo que durou ao redor de 200 anos. Também é importante ressaltar que, no século XVIII, dois pesquisadores ingleses, o primeiro experimentou a urina de pacientes com diabetes, constatou que ela era doce, né, com gosto de mel, e conseguiu, então, definir, né, com o segundo pesquisador, que aqueceu a urina e notou que havia resíduos de açúcar na urina, que então definiram que esse diabetes era diferente do outro diabetes, que é o diabetes insípidos, secundário a um hormônio chamado hormônio antidiurético. As pessoas que têm diabetes insípidos, elas urinam, e essa é uma característica única da doença, de 5, 4 a 20 litros por dia devido à deficiência do hormônio. E nós conseguimos diferenciar até então diabetes insípidos do diabetes mellitus. Devido ao gosto adocicado da urina e ao gosto de mel, então se acrescentou para diferenciar o diabetes insípidos o diabetes mellitus. Com esses experimentos no pâncreas, com a identificação das ilhotas pancreáticas que produzem insulina por Langerhans, então são as ilhotas de Langerhans, que estão aqui presentes nessa imagem. Então, se começou a cada vez mais tentar extrair uma substância do pâncreas que pudesse controlar o diabetes. Inicialmente se ligou os ductos pancreáticos que liberavam as enzimas digestivas, porque se pensou que esse fosse a solução para o problema. Mas, em se ligando os ductos pancreáticos, nada aconteceu com a glicose. Então, começou a se extrair do pâncreas soluções que se tentou administrar via oral ou via injetável no ser humano, mas com reações alérgicas inicialmente, com pouco sucesso, náusea, vômito, e posteriormente, com o processo melhor de purificação, alguns experimentos começaram a notar que havia uma discreta redução dos níveis de glicose. Foi só em 1921 que um cientista chamado Banting, no Canadá, que na verdade era um ortopedista, conseguiu purificar o pâncreas, os extratos do pâncreas contendo insulina. Ele recebeu a ajuda de um aluno de medicina chamado Best, e eles administraram nesse menino que vocês estão vendo aqui, nessa imagem. Vocês conseguem ver o meu cursor? Sim. Sim. Então, esse menino chamado Leonard Thompson, em janeiro de 1922, recebeu a primeira solução de insulina, de extrato, na verdade, de pâncreas. O Leonard Thompson, nessa época, ele sofria o que era o manejo do diabetes nessa época. O que era o manejo? O manejo, na verdade, era fazer uma restrição quase total de alimentação até que os níveis de glicose na urina desaparecessem. Então, se começava a aumentar a quantidade de calorias na dieta até o ponto em que a glicose na urina aparecesse. E assim se fazia o manejo. Só que a quantidade de calorias que as pessoas comiam com diabetes para que fosse controlada era muito pequena. Então, todos os pacientes acabavam entrando nesse estado catabólico de desnutrição plena. Na primeira administração que Banting administrou no Leonard, ele tinha 14 anos na época, houve uma reação, na verdade, muito ruim, alérgica, e ele acabou levando para um laboratório de um fisiologista chamado Mark Lodes,
para solucionar o problema. E logo após, então, foi purificado novamente esse extrato, administrado, e os níveis de glicose, então, do Thompson começaram a ser controlados. Houve uma resposta clara em relação à administração de insulina, ele voltou a ter uma vida normal, e aqui a gente pode ver uma foto do Leonard Thompson já na fase adulta da vida. Ele acabou falecendo aos 29 anos de pneumonia e não de diabetes. Bom, então esse foi um paradigma na evolução do diabetes, do manejo do diabetes, um paradigma trazido pelo humanismo, evidentemente, e que acabou evoluindo com a produção de insulina por uma empresa chamada Eli Lilly, e que acabou, um ano após, permitindo que todos os pacientes do mundo acabassem tendo fornecido a insulina. Depois eu vou voltar um pouco mais a essa história, porque essa história realmente tem uma relação muito importante com a epidemia do Covid, e eu vou tentar traçar uma relação entre os dois problemas de saúde. Com o tempo, surgiram as seringas de vidro, elas tinham que ser fervidas, porque o paciente usava a insulina através delas, e elas tinham que esterilizar a seringa. Imagina o trabalho e agulhas de tamanho muito importante, mas com o tempo surgiram as seringas de plástico, surgiram os medidores de glicose automatizados, surgiram as agulhas com menor calibre, progressivamente menor. Hoje em dia nós temos agulhas de 4 milímetros que a gente pode utilizar, lembrando que a espessura da pele é de 2,5 milímetros. E mais tarde, então, nos últimos 30 anos, surgiram as canetas de aplicação de insulina, substituindo as seringas, o que facilitou muito a vida do ser humano, que era portador da doença. Mais recentemente, nós temos medidores de glicose que são pequenos e cabem no bolso, e nós temos medidores de glicose que medem glicose intersticial e que são instalados na pele, através do próprio paciente instala na pele, e que acaba, então, fazendo medidas minuto a minuto durante 14 dias. E essas medidas são represadas num chip de memória, e o próprio celular do paciente pode captar os valores de glicose em tempo real, e ele pode averiguar como é que está a sua glicose. E, melhor ainda, o próprio médico pode, na nuvem, através dessa captação do celular, em qualquer lugar do mundo, acessar os valores de glicose do seu paciente, mostrando a evolução tecnológica de suporte em relação ao manejo do diabetes que ocorreu nos últimos 30 anos. Esse aqui é um relatório do Libre, então, esse aparelhinho que eu mostrei para vocês, mostrando, então, aqui nessa coluna, a porcentagem de valor de glicose no tempo-alvo, aqui no caso 43%, a porcentagem acima do alvo e a porcentagem abaixo do alvo. Aqui o número de eventos de hipoglicemia, que são valores de glicose abaixo de 70, com o tempo médio de cada valor de hipoglicemia. E aqui um gráfico da média de glicose dos 14 dias, aqui a gente vê a mediana, os valores de glicose entre 0 e 350, e os horários do dia onde a glicose sobe mais, desce mais e sobe mais. E aqui os horários do dia, nos últimos 14 dias, onde os eventos de hipoglicemia aconteceram. E os pontos de registro da glicose ao longo do dia, nos últimos 14 dias. Isso permitiu uma revolução no manejo dos pacientes com diabetes, que também foi acompanhado pelo desenvolvimento de diferentes insulinas com diferentes tempos de ação, permitindo que a gente intervisse em cada uma dessas fases do dia, realizando intervenções que pudessem bloquear o aumento da glicose ou reduzir o risco de queda de glicose do paciente. Essa intervenção, o aparelho de medição da glicose, consegue reduzir ao redor de 40% os eventos de hipoglicemia nos pacientes com diabetes. Essas são as insulinas modernas que, com o tempo, surgiram, mostrando diferentes tempos de duração e permitindo, então, que a gente consiga mimetizar a ação do pâncreas, que libera insulina quando a gente come, e a gente consegue bloquear, então, a elevação da glicose, administrando insulina de ação rápida, e quando a pessoa não está comendo em jejum, administrando insulinas que são de ação mais prolongada para o controle do diabetes quando as pessoas estão em jejum. Para vocês terem uma ideia aqui, a gente pode ver no paciente que eu atendi na sexta-feira, agora,
o valor de glicose, isso no início, no dia 6 de março de 2020, era de 302. A gente pode ver aqui, a meta dele era de 180 no máximo de valor de glicose, como eu estou mostrando aqui, e os valores de glicose desse paciente eram todos acima de 180, em média 250, chegando a 350, 400. E alguns meses depois, então, com essas tecnologias novas, a gente consegue controlar completamente os valores de glicose no sangue, né? Como vocês podem ver, metas entre 70 e 180, sem praticamente nenhum valor acima de 180 e com poucos eventos de hipoglicemia. Mesmo quando a gente não atinge o controle completo do paciente, utilizando todas as tecnologias, a gente pode ainda, como recurso, utilizar, então, os sistemas de infusão de insulina. Esses sistemas, hoje em dia, eles são acoplados junto com um dispositivo de monitorização contínua da glicose, que se conecta com esse dispositivo via Bluetooth e alimenta o sistema. Quando a glicose, através de um algoritmo de inteligência artificial, baixa no sangue e o sistema prediz que há risco de hipoglicemia, a infusão de insulina pelo sistema é bloqueada e o paciente, então, tem o seu risco de hipoglicemia diminuído de maneira fantástica. Esses sistemas, hoje em dia, conseguem reduzir o risco de hipoglicemia em mais 80%, além do risco adicional com as tecnologias anteriores. E ainda sistemas de difusão que são descartáveis. Esse sistema, por exemplo, da Omnipod, que não existe ainda no Brasil, ele é instalado na coxa do paciente, a gente instala durante 3 dias e depois joga isso aqui no lixo. Tá? Ele é descartável, ele é conectado ao celular e ele permite exatamente a mesma resolutividade que os sistemas modernos de insulina. Há, inclusive, pacientes que conseguem imprimir o seu próprio sistema de infusão de insulina. Hoje em dia, tamanha é a evolução do conhecimento. Bom, esse evoluir da manejo do diabetes trouxe benefício inequívoco. E eu gostaria de ressaltar que a gente consegue entender isso através de métrica. A métrica vem através de estudos de epidemiologia. E eu acho que isso é muito importante quando nós estamos discutindo com uma população da comunidade. Por que é tão importante nós fazermos estudos de epidemiologia? Lembrando que o Rio Grande do Sul, no Brasil, foi o primeiro estado que fez o estudo de epidemiologia da Covid-19. Nós começamos muito antes de todos os estados do Brasil e não é à toa que nossos resultados e nosso sucesso terapêutico em relação à epidemia da Covid está acontecendo. Esse aqui é um banco de dados da Suécia. A Suécia tem todos os pacientes com diabetes registrados e cadastrados no seu sistema de saúde e informatizado. E foi possível, então, avaliar como é que foi a evolução dos pacientes de 1998 até 2012. O que a gente pode ver aqui é que o risco de mortalidade cardiovascular, aqui é a incidência de morte cardiovascular na população sueca, e quando a gente compara os pacientes com diabetes tipo 1 em azul com aqueles sem diabetes, realmente o risco de mortalidade é maior, mas ele está diminuindo de maneira muito mais significativa do que na população em geral. Essa redução é na magnitude de 40%. E quando a gente avalia a mortalidade total, existe uma redução significativa também de ao redor de 20% na mortalidade total dos pacientes com diabetes tipo 1. Evidentemente, nós temos muito a avançar, mas com o evoluir do humanismo, com o evoluir da racionalidade, da lógica, nós vamos chegar lá e nós vamos trazer esse benefício da evolução do conhecimento, trazendo os benefícios em termos de qualidade de saúde dos nossos pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Bom, no século XX, uma nova epidemia surgiu, a epidemia da obesidade. A obesidade, hoje em dia, acomete mais do que 50% da população de países ocidentalizados. E com ela veio o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, diferente do diabetes tipo 1, que é uma doença em que o pâncreas, as células que produzem insulina pelo pâncreas são atacadas pelo nosso sistema imune. No diabetes tipo 2, o excesso de peso, sedentarismo e a dieta não saudável fazem com que a ação da insulina seja dificultada e os níveis de glicose no sangue se elevam. Nesse gráfico global, de 1980, os países que têm as cores mais escuras, mais azuladas ou verdes escuras,
tinham uma incidência, uma prevalência de diabetes menor. E aqueles países com as cores mais claras tinham uma incidência e prevalência de diabetes maior. Como a gente pode ver, o Brasil aqui tinha uma incidência de diabetes ao redor de 5, 7% em 1980. E notem que em 2014, todos os países do mundo ficaram mais claros. Isso, existe uma correlação muito importante com diabetes, ressaltando aqui, especialmente os países do Oriente Médio e alguns países das ilhas do Pacífico, onde a prevalência de diabetes chega a 50%. Isso aqui são os nossos dados em relação ao diabetes. O Brasil era, em 1980, o 7º país do mundo, tinha 2.700.000 pessoas com diabetes. O Brasil, hoje em dia, é o 4º país do mundo. A prevalência de diabetes é de quase 17 milhões de pessoas. Nos últimos 10 a 15 anos, essa incidência aumentou em 60%, acompanhando o aumento de peso da nossa população. Em Porto Alegre, essa prevalência é de ao redor de 9%. E a gente também é acompanhada por uma prevalência de pré-diabetes que chega a ser ao redor de 20% a 30% da população. E em pessoas mais idosas, 1/3 das pessoas têm diabetes. O diabetes mellitus tipo 2, ele é acompanhado, e são dados do Edward Gregg. O Edward Gregg é um famoso epidemiologista americano. Ele avaliou nas pessoas com mais do que 50 anos de idade o impacto do diabetes na saúde deles. E ele notou que o diabetes mellitus tipo 2 reduz a expectativa de vida em quem tem mais do que 50 anos de idade em 4,6 anos. Faz com que ao redor de 1/5 a 1/4 da vida após os 50 anos de idade tenha junto incapacidade desse paciente, incapacidades geradas pela doença. E esses pacientes desenvolvem incapacidades 6 a 7 anos antes do tempo em relação à população geral, demonstrando, então, né, o impacto dessa doença na nossa população mais idosa. Isso é decorrente, né, de problemas cardiovasculares, da amputação de membros inferiores, né, decorrente do diabetes, da cegueira secundária ao diabetes, da necessidade de terapia de substituição renal por evolução em insuficiência renal, tendo em vista que o diabetes é a maior causa, ou está entre as maiores causas nos diferentes países do mundo desses problemas. O diabetes causou, em 2012, atingiu o número de mortes da AIDS e hoje suplanta de maneira muito significativa o número de mortes da AIDS. Mas nós temos excelentes notícias também para os pacientes com diabetes tipo 2. O próprio Edward Gregg, esse epidemiologista famoso americano, esse aqui a gente pode ver o número de eventos cardiovasculares, né, ou outros eventos de complicações relacionadas ao diabetes na população americana. Nós podemos ver que houve uma redução muito significativa de infarto do miocárdio nos últimos 20 anos, de acidente vascular cerebral, de amputação de membros inferiores, de progressão para insuficiência renal. E a gente pode ver que com aquelas tecnologias que eu havia mencionado e também com o desenvolvimento de 10 classes novas de medicações para o diabetes tipo 2, houve uma redução também de mortes por crise hiperglicemêmica de maneira muito significativa. E os dados suecos também demonstram a mesma coisa. Houve uma redução de 21% na mortalidade do diabetes tipo 2 na Suécia, seguido também por uma redução muito significativa da mortalidade por doença cardiovascular. E por que isso acontece? Porque nós estamos fazendo cada vez mais prevenção. Nós estamos vacinando nossos pacientes com diabetes, com as diferentes doenças. Quem dera e que surja a vacina para o Covid-19. Nós estamos realizando um manejo social, e o manejo social, eu gostaria de ressaltar, que provavelmente é a principal causa de diabetes na nossa população. É a falta de educação, é a pobreza, os problemas familiares, a questão de emprego, a questão do nosso dia a dia dificultado, relacionado às mazelas que acontecem nos diferentes países e no Brasil. O manejo rigoroso da pressão arterial, o manejo rigoroso dos níveis de colesterol, a suspensão do tabagismo, que provavelmente é o pior dos fatores de risco associados e que interage de maneira muito negativa na presença do diabetes mellitus. E também o incentivo à atividade física. Adicionamos a isso a alimentação.
alimentação rica em oleaginosas, nozes, castanha, avelã e sementes, em crustáceos, em frutas, especialmente as avermelhadas, porque elas têm menor índice glicêmico e as previnem também a demência relacionada ao diabetes. Ao consumo de frango, grande contribuição do nosso professor Jorge Gross, da professora Mirella Jobim de Azevedo e da professora Temis Amanovitz, mostrando em diferentes trabalhos desenvolvidos no nosso serviço de endocrinologia o benefício da dieta da galinha na prevenção da doença renal do diabetes. O consumo de peixes, especialmente os peixes de água fria, ricos em ômega 3, porque eles comem a flora marítima, que é rica em ômega 3, acumulam gordura por causa das águas frias, e essa gordura rica em ômega 3 previne doenças cardiovasculares nos nossos pacientes. O consumo de verduras temperadas com óleo de oliva extra virgem, que é um óleo que previne doenças cardiovasculares, câncer, que o professor Gilberto vai falar depois, e também a demência relacionada ao diabetes. O consumo de sementes, aqui no caso a chia, de alimentos integrais, e aqui os espanhóis, e a gente deveria seguir o modelo deles, usando sofito. Sofito é um molho com tomate, cebola, alho e óleo de oliva que nós deveríamos temperar o nosso frango, o nosso arroz e as carnes. E tentando evitar o porco, a vitela, as bebidas açucaradas e soda, os cremes com a manteiga, a nata e a maionese, os hambúrgueres, o salsichão, as carnes bovinas e os embutidos, e principalmente o pior dos elementos da nutrição, o sal. O sal é responsável por uma quantidade de mortes que chega a 4 a 6 milhões de mortes no mundo por ano. Então, o sal tem que ser controlado de maneira muito importante e não deve ser adicionado na salada, porque a salada já tem sal e não deve ser adicionado na nossa alimentação à medida do possível, a não ser que seja para temperar alimentos cozidos, porque de todos os alimentos que fazem mais mal para a saúde, não tem nada parecido com sal. E a gente consegue ainda com o evoluir desse conhecimento. Esse foi um estudo Direct no Reino Unido, em 26 postos de saúde, em que se tentou realizar uma dieta muito intensiva, com mudança de estilo de vida, com o objetivo de reduzir em poucos meses 15 quilos nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. O objetivo do estudo era causar remissão da doença. Se suspendeu nesses pacientes todas as medicações para diabetes que estavam utilizando. Suspendeu todos os antihipertensivos, porque a dieta causava normalização da pressão e normalizava os níveis de glicose. Evidentemente que isso não deve ser feito sem orientação médica e nutricional. Isso é fundamental se falar aqui. Os pacientes eram pacientes que tinham entre 20 e 65 anos de idade, eles tinham sobrepeso, obesidade importante, eles tinham tempo de diabetes com menos do que 6 anos, eles tinham um nível de controle da glicose ruim, mas não era um nível absurdamente ruim, e nenhum deles usava insulina, porque o uso de insulina provavelmente ia diminuir a chance de eles entrarem em remissão. O que aconteceu? Depois de 2 anos, 11,4% atingiram a perda maior que 15 quilos. Mas eu gostaria de ressaltar que a maior parte dos pacientes perderam peso, e perderam peso de maneira significativa. Isso resultou, em 2 anos, em 35% dos pacientes entrando em remissão do diabetes pelo simples ato da perda do peso, sem nenhum outro tipo de terapia, durante 2 anos. Então, a gente está atingindo uma era na nutrição que a gente consegue causar a remissão do diabetes sem o uso de outras terapias, além da nutrição. Adicionalmente isso, o desenvolvimento de novas drogas para o diabetes, entre elas os inibidores da SGLT2, que são medicações que eliminam açúcar e sal na urina, causam uma discreta perda de peso, um mecanismo muito inteligente de controle do diabetes, e reduzem problemas cardiovasculares, em adição a tudo aquilo que eu já mostrei para vocês, que a gente está conseguindo nos pacientes com diabetes tipo 2, quando eles estão bem controlados da pressão, bem controlados do colesterol, bem controlados em relação à sua dieta, sem adicionar essa medicação,
ainda a gente reduz em 14% os problemas cardiovasculares, a gente reduz a mortalidade cardiovascular e a hospitalização por insuficiência cardíaca em 23%, a gente consegue reduzir em quase metade a evolução para insuficiência renal nesses pacientes usando essas medicações. Outra medicação interessante, ela veio desse bichinho simpático, essa língua simpática aqui, da saliva, que é o monstro de Gila. Esse é um dos 3 lagartos peçonhentos que existe no mundo, ele é do deserto da Arizona, e se descobriu lá uma substância chamada GLP-1, e que conseguiu sintetizar, isolar e fazer derivados dessa medicação. E hoje em dia a gente utiliza então essa medicação chamada análogos do GLP-1, também causa então uma redução muito importante de problemas cardiovasculares de 12%, mortalidade cardiovascular e insuficiência cardíaca de 12% a 9%, e de redução de melhora da prevenção da pior da função, da perda de função renal de 17%. Essas medicações, elas causam também perda de peso. Algumas delas têm sido utilizadas para manejar o excesso de peso dos pacientes com diabetes. Elas têm uma vantagem, assim como as anteriores que eu havia descrito, de não causar hipoglicemia. E, hoje em dia, tem uma delas que já demonstrou uma redução de peso de 16%, que é uma redução muito significativa. Apenas para vocês terem uma ideia, depois de alguns anos, a cirurgia bariátrica causa uma redução de 25%. Então, com terapia medicamentosa do diabetes e da obesidade, nós estamos quase atingindo o que uma cirurgia bariátrica consegue fazer nos nossos pacientes. O que vem no futuro, além disso? Nós vamos unificar o que no consultório nós fazemos em termos de avaliação da dieta, da atividade física. Nós vamos avaliar o uso de medicações dos pacientes. Nós vamos solicitar o preenchimento de uma série de questionários de qualidade de vida, do sono, da rotina do paciente. Nós vamos coletar material genético desses pacientes. Nós vamos utilizar o celular e monitorização da atividade física e do sono através de dispositivos em relógio. Nós vamos unificar todos esses dados, são milhões de dados, através de uma tecnologia chamada Big Data. E, com isso, então, unificando, a gente vai poder fazer um manejo personalizado de nutrição melhor e individualizado para cada um dos nossos pacientes. Nós já estamos fazendo isso no nosso serviço de endocrinologia. Em um trabalho recente em que quase 2 dezenas de professores, alunos de pós-graduação do serviço de endocrinologia, coordenados pela professora Cristiane Leitão e pelo professor Marcelo Bertolucci, escritos pela doutora Lana. Doutora Lana, ela é a clínica geral, ela fez doutorado no serviço de endocrinologia, sob orientação da professora Cristiane, e ela também está manejando os pacientes com COVID no Hospital de Clínicas e no Hospital Conceição. Esse grupo surgiu através de um outro acadêmico da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o professor Jorge Gross, e a gente fez, então, uma compilação dos dados da literatura de todas as medicações do diabetes e demonstrou, então, que a gente pode particularizar e personalizar de acordo com o grau de obesidade, a idade, qual é realmente o melhor tratamento para cada um de nossos pacientes. Esse trabalho foi recentemente, mês passado, publicado no jornal oficial da Sociedade Americana de Endocrinologia. E, junto com a minha esposa, que é epidemiologista e fisioterapeuta, e estou orientando, então, jovens brilhantes como o Dr. Leonardo Mesquita, ele é residente de medicina interna e meu aluno de doutorado, a doutora Giovanna Piccoli, que é residente da endocrinologia e minha aluna de mestrado. Nós estamos, então, estudando como essas medicações interagem em relação à incidência de câncer nos pacientes com diabetes. Eu gostaria de ressaltar que, hoje em dia, obesidade e diabetes são considerados a segunda e a terceira maior causa de câncer, e a gente está tentando entender como é que o efeito dessas medicações que causam perda de peso consegue impactar. Os dois já submeteram 2 artigos, o primeiro para o melhor jornal de obesidade que existe no mundo, está sendo revisado pela revisão de pares, e a doutora Giovanna, então, também submeteu para o Jornal da Associação Americana de Endocrinologia, e nós estamos aguardando, então, se esses artigos serão aceitos para publicação.
Mas nem tudo na questão da evolução do humanismo é positivo. E nós temos um problema muito sério pela frente a atingir e a tratar, e a intervir, que é a desinformação na internet. E que se ficou intensificada com a epidemia da Covid de maneira muito clara. Nosso grupo, há 3 anos atrás, resolveu estudar isso a fundo. A gente não imaginava que a epidemia do Covid, isso ficaria tão ressaltado assim. E, na época, nós estávamos muito preocupados com a desinformação relacionada à alimentação e nutrição dos nossos pacientes com obesidade e diabetes. Então, nesse sentido, uma das minhas alunas de doutorado, a Ana Cláudia Duarte, realizou uma revisão sistemática da literatura e uma meta-análise para avaliar o uso de óleo de coco, que estava muito em moda na época, no Brasil e no mundo. Para vocês terem uma ideia, 92% da composição do óleo de coco é composta por gordura não saudável. E a Ana apresentou o trabalho o ano passado no Congresso Europeu de Diabetes, demonstrando que não existe nenhum efeito benéfico do óleo de coco em relação aos outros óleos para a redução do peso, para o controle do diabetes, para o controle da pressão arterial, para o controle dos níveis de colesterol e para a modulação da inflamação no corpo. Mas a gente decidiu ir mais a fundo nesse estudo para entender melhor como é que esse fenômeno acontecia, o que as pessoas pensavam em relação ao óleo de coco, por que elas consumiam tanto o óleo de coco. E nós aplicamos um questionário padrão nos alunos de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por que os alunos de pós-graduação? Porque eles têm alto nível cultural e, na verdade, uma população que nós acreditamos que mais consome óleo de coco são as populações de maior poder aquisitivo, tendo em vista que o óleo de coco é um óleo muito caro de consumo e que não tem um acesso tão significativo, provavelmente, na nossa população com nível social inferior. 3.000 alunos de pós-graduação da URGS preencheram nosso questionário por nossa sorte. E 58%, para nossa surpresa, consumiam óleo de coco, a despeito de toda a ciência demonstrando que não existe nenhum benefício de se utilizar esse óleo. Nós perguntamos por que eles utilizavam o óleo e 45% deles acreditavam que o óleo de coco fazia bem para a saúde. E pasmem, nós perguntamos para eles se eles realmente tinham notado se o óleo de coco havia feito algum bem para a sua saúde, sob vista de controle da glicose, colesterol, pressão e peso. E 76% deles disseram para nós que não tinham notado nenhum efeito do óleo de coco. Então, nós fizemos uma pergunta provocativa. Nós perguntamos para eles, nós dissemos para eles, nós argumentamos que havia um trabalho conduzido, revisando todos os trabalhos da literatura médica em relação ao óleo de coco, demonstrando que não havia nenhum efeito benéfico para a saúde deles, em relação ao uso do óleo de coco. Nós perguntamos para eles se ainda assim eles continuariam utilizando o óleo de coco depois de saber disso, através, né, de nós estarmos falando que havia realmente esses estudos demonstrando isso. E, para nossa surpresa, 64% dos entrevistados disseram que vão continuar usando o óleo de coco. Então, qual é a conclusão que nós chegamos em relação a isso? Que quando existe uma informação na internet que é muito consolidada e muito estabelecida na nossa mente, isso fica realmente enraizado e fica muito difícil nós desconstruirmos essa informação na internet. Nós não estávamos satisfeitos ainda com esses resultados e resolvemos ainda ir mais adiante. E para isso, então, uma aluna minha de mestrado, junto com alunos de pós-graduação e alunos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fizeram uma pesquisa global do consumo de óleo de coco, uma avaliação de qualidade dos sites na internet através da ferramenta de pesquisa do Google. Nós avaliamos isso nos 5 continentes, no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, na Inglaterra, na África do Sul e na Austrália. 5 continentes em grandes consumidores mundiais de óleo de coco. E de língua inglesa, porque a gente precisava entender o que estava escrito nos sites. Nós avaliamos o que os sites traziam da relação do consumo de óleo de coco em relação ao peso, aos níveis de colesterol, à doença cardiovascular e ao controle da glicose. Para nossa surpresa, das 560 publicações, 337 delas, 71%, sugeriam que o óleo de coco causava redução de peso. 54%
sugeriam que o óleo de coco fazia bem para o perfil do colesterol. 46% sugeriam que o óleo de coco protegia contra a doença cardiovascular. E 77% sugeriam que o óleo de coco fazia bem para o controle glicêmico. Nós encontramos 3 artigos com efeito de óleo de coco na glicose, e nenhum deles demonstrando de maneira adequada que o óleo de coco causava qualquer efeito sobre o controle glicêmico. Nós avaliamos, então, a qualidade desses estudos através de métodos padronizados publicados em revistas de saúde. Métodos extremamente legitimados são isso. E avaliamos os sites e apenas 20% desses 500 sites demonstraram ter qualidade de informação. Ou seja, 80% não com informações de consumo de óleo de coco. E a gente conseguiu identificar, então, eu acho que essa é uma informação importante para o público que está nos vendo, quais são os elementos que a gente pode identificar nos sites que podem nos trazer algum grau de confiança em relação ao que nós estamos lendo. Os sites que tinham maior grau de confiança e maior qualidade em relação à informação obtida eram aqueles que traziam informações dos organismos oficiais de saúde, das associações oficiais de saúde em medicina e nutrição. Por exemplo, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Associação Americana de Cardiologia. E também aqueles sites veiculados aos veículos de imprensa. Eu acredito que os repórteres vão adorar ouvir isso. E também aqueles sites que apresentavam os selos de qualidade. O Home Code é um selo de qualidade muito interessante. O Home Code é uma instituição suíça que avalia a qualidade de sites. A gente tem que submeter um site ao Home Code e a cada ano o Home Code avalia o site e dá um selo de qualidade caso os sites que nós avaliamos no selo Home Code, 9 nos Estados Unidos e 1 no Brasil. E aparentemente, quando havia o selo Home Code, havia um aumento da qualidade dos sites. Esses resultados não foram publicados ainda e estão sendo escritos e nós devemos publicar em breve. Nós vamos poder divulgar de maneira melhor esses resultados. Adicionalmente a isso, eu gostaria de trazer os últimos aspectos da minha apresentação relacionados à epidemia da Covid-19, porque a epidemia da Covid-19 está atingindo a nossa população com obesidade e diabetes, que sofre sérios riscos de morbidade relacionado à infecção. Recentemente, nosso laboratório, através do esforço de mais de 20 professores da Faculdade de Medicina, do Serviço de Medicina Interna, do Serviço de Infectologia, das unidades de endocrinologia molecular, nosso laboratório de endocrinologia molecular, nós vamos editar pesquisa, nós vamos ser capazes de estudar a biologia molecular e genética por trás da interação entre a Covid-19 e o diabetes. Nós também vamos olhar como é que os hormônios liberados na gordura e os fatores inflamatórios do nosso corpo interagem com o diabetes, com os níveis de glicose, aumentando a comorbidade relacionada ao vírus. Nós vamos também avaliar a epidemiologia da doença. Nós temos todo um grupo avaliando isso no nosso grupo de pesquisa. E qual é a relação entre a Covid-19 e o diabetes. E nós vamos também acompanhar durante 6 meses o que o vírus pode causar em termos de complicações nos nossos pacientes com diabetes, se há uma relação entre a infecção pelo vírus e o descontrole glicêmico, a perda de massa muscular. Nada disso seria possível sem os nossos alunos de pós-graduação e alunos de iniciação científica, os nossos residentes e esse grupo formidável de professores do Serviço de Endocrinologia da Hospital de Clínicas, que foi criado pelo professor Jorge Gross. E também é muito importante no país em que existe uma carência de professores de educação que a gente valorize os nossos mestres. No caso, o meu orientador de mestrado e doutorado, Luiz Henrique Canani, e o professor de doutorado da Universidade de Washington, professor Stephen Kahn. Aquelas pessoas que fizeram da minha formação médica
e de raciocínio clínico e de pesquisa, algo que eu considero de muito privilégio, aos meus pais que fizeram a minha formação pessoal. O que foi construído, e eu acho que isso é muito importante. Aqui a gente observa o quadro Las Meninas, que é provavelmente considerado o quadro mais famoso do Renascimento. Velázquez, que era o pintor, aqui ele aparece na Casa Real da Espanha, e a gente pode ver aqui a filha do casal real, a Margarita Teresa, os reis, depois eu vou mostrar onde que eles estão, mas a Margarita era cercada por componentes da realeza, aqui no caso uma anã com hidrocefalia, com funcionários da realeza, aqui descendo as escadas do palácio, a pessoa que fazia as tapeçarias da Casa Real e servia também a Casa Real. A gente pode ver aqui a luz entrando pela janela, iluminando o quadro, e a obediência do Velázquez às angulações da luz entrando na sala. Os quadros que Velázquez pintou no seu próprio quadro, que existiam, a gente conhece os pintores que existem nesse quadro. E a maior genialidade do Velázquez, ele está olhando para fora do quadro, e quem é que ele enxerga? Ele enxerga o casal real, que é refletido no espelho, mostrando que ele foi capaz de ver todos os lados, todas as facetas, que é o que a gente precisa fazer para realizar uma medicina de boa qualidade e a pesquisa. Melhor ainda, a gente tenta absorver o conhecimento dos nossos mentores, mas evidentemente a gente não consegue fazer que nem eles, e foi o que Picasso fez. O grande mentor do Picasso, a inspiração do Picasso, era o Velázquez, e aqui é o quadro Las Meninas, pintado pelo Picasso. Voltando então à nossa história do humanismo, a gente pode ver aqui os descobridores da insulina, o Bentham, o Bess, que utilizaram o laboratório do MacLeod, e a purificação que foi feita da insulina depois que ela deu errado no primeiro experimento, com o Colib ajudando eles a purificar a insulina. E aí eu gostaria de ressaltar a maior faceta do humanismo e da evolução, da integração entre o humanismo e a evolução e a inovação no diabetes. Eles criaram a insulina e eles tinham um espírito de ajudar a humanidade de tamanho que eles venderam a patente da insulina por $1 para a empresa Lilly, porque eles queriam que todo mundo usasse a insulina. E a insulina, um ano depois, conseguiu ser distribuído para o mundo inteiro, ajudando e beneficiando os pacientes com diabetes que estavam morrendo com a doença inexoravelmente. Em humanos conseguiu isso em 1923, há quase 100 anos atrás. E hoje em dia, nós estamos nesse período triste da humanidade, em que a gente está vivendo a epidemia da Covid, e com um dilema muito grande, que é o desenvolvimento da vacina para a Covid. E eu gostaria de trazer aqui também, porque 100 anos quase depois, as insulinas, a gente está vivendo um dilema em que as insulinas estão tendo dificuldade de ser distribuídas no mundo, praticamente as populações vulneráveis não têm acesso às insulinas novas, 100 anos depois que foi vendido por $1 para um laboratório privado realizar a produção da insulina. A gente está tendo essa dificuldade com a insulina, com a produção de insulina pelos próprios laboratórios privados. E eu gostaria de demonstrar, fazer uma analogia, fazendo uma pergunta provocativa. Será que nós vamos ser capazes de fazer a vacina em relação para a Covid e distribuir para as populações mais vulneráveis e para os países mais pobres também? Obrigado. Eu convido, primeiro quero expressar o fato de que não é surpresa para mim uma magnífica... Estão me ouvindo? Sim. Uma magnífica conferência que vai ficar nos nossos anais da academia, e divulgaremos muito esse material
porque ele vai ser usado por muito tempo. Convido o professor Gilberto, já apresentado, para fazer a sua apresentação e depois até esperamos também que faça o fechamento da nossa reunião, ao contrário do que comentamos inicialmente, que seriam os próprios participantes. Professor Gilberto, por favor. Está sem som, Gilberto. Gilberto precisa... Okay. Melhorou? Okay. Estão me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. Então, é uma honra participar dessa sessão. Eu tenho grande orgulho de ter sido um dos vários mentores nessa brilhante trajetória do Fernando Gershman, não é? Que é um dos nossos mais brilhantes professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu saúdo os ilustres acadêmicos, nossos confrades e confreiras, colegas, amigos e a população que nos acompanha nessa sessão. E eu vou tentar trazer, digamos assim, essa tremenda sofisticação do que foi essa palestra sobre diabetes do nosso querido professor Fernando Gershman para o contexto da realidade de um país como o nosso. Então, eu vou tentar ver se eu acerto aqui na projeção dos slides. Vocês me ajudem, vamos ver. Share. Vamos ver se eu consigo entrar nos meus slides. Deu. Acertei? Já deu. Já acertou. Já acertei. Então, já estou no bom caminho. E eu começaria descrevendo rapidamente dois casos imaginários do professor Fernando. O primeiro é GS, em homenagem a quem vos fala, uma brincadeira, que é um homem de 65 anos e procura o doutor não por uma dor qualquer sem importância. O doutor diz que não é nada e manda que ele volte quando se sentir realmente doente. 10 anos depois, ele é visto pelo professor Fernando. A sua glicemia está elevada. E na avaliação, o professor Fernando revela que já estão presentes várias complicações crônicas do diabetes tipo 2. Neuropatia periférica, retinopatia, alterações cardíacas e renais. Esse é um cenário. LL, em homenagem ao professor Lavinsky, é um homem também de 65 anos, que é a idade verdadeira dele, que procura o doutor sim, por uma dor qualquer, igual a outra, sem importância. E o doutor diz que mesmo com os sintomas sendo inespecífico e provavelmente irrelevante, ele não deseja perder a preciosa oportunidade de fazer uma avaliação mínima que qualquer indivíduo adulto que o procura mereça. O exame clínico é normal, mas a glicemia de jejum é uma surpresa entre os exames. Por quê? Porque glicemia de jejum aumentada, na maioria das vezes, é uma manifestação silenciosa. O professor Lavinsky, que no caso seria o alter ego do LL, então é encaminhado ao professor Fernando, que confirma, através de exames subsequentes, que realmente ele tem diabetes tipo 2, ainda assintomático, mas numa fase mais precoce da doença, porque ele foi mais bem cuidado por um médico mais atento. Ele não tem ainda, na avaliação do professor Fernando, as complicações crônicas do diabetes. E então o professor Fernando passa a cuidá-lo e obtém, com uma boa medicina, aquelas diminuições de risco de complicações da doença que ele descreveu tão bem na sua apresentação. Por que eu faço essa metáfora? Porque num país como o Brasil, em que a nossa saúde é rica em imperfeições, em que o acesso à saúde é muito limitado, em que o SUS é o médico particular de 4 de cada 5 brasileiros, porque só 20% dispõe de convênios ou de acesso a uma medicina mais sofisticada, se esse médico não tiver uma atitude de respeito com aquele ser humano que o procura, oferecendo a ele tudo o que é possível para que ele tenha redução de risco, nós vamos continuar vendo os pacientes como GS, que chega muitas vezes com as complicações de uma doença que podia ser identificada muito tempo antes. O que eu quero dizer com isso? Que muitas doenças comuns, e esse é o tema nosso de hoje, tanto na palestra do professor Fernando quanto na minha discussão sobre câncer, é que muitas doenças comuns se caracterizam por um longo período de silêncio. Isso pode ser uma oportunidade preciosa para que a equipe de saúde possa realizar ações de prevenção e detecção precoce. Esse período de silêncio, quando é menosprezado pelo médico, é pago num preço muito alto pelos pacientes. Prevenção, o que é?
Prevenção é atuar nos fatores que causam doenças antes que ela se estabeleça. Ou seja, é atuarmos nos fatores que levam à doença antes da doença estar instalada. O que é detecção precoce? Detecção precoce é atuar o mais cedo possível numa doença para curá-la mais facilmente ou reduzir suas complicações, como quando alguém chega por um médico atento com uma glicemia elevada, sem nenhum sintoma ou sem nenhuma manifestação de complicações tardias do diabetes tipo 2, e então é encaminhado ao professor Fernando Gershman. Esse silêncio ou descaso, numa linguagem, digamos, mais clara, pode custar muito caro para a saúde do paciente. O que fazer, então, para viver mais? A minha discussão, que vai ser muito dirigida à população em geral, mais ao leigo do que aos colegas acadêmicos, é baseado em reflexões sobre os relatórios da Organização Mundial de Saúde, do nosso Ministério de Saúde e do IBGE nos últimos 5 anos. O que esses relatórios nos dizem sobre o que fazer para viver mais? Primeira pergunta, afinal, nós estamos vivendo mais ou não nas últimas décadas? Resposta sim. Nos últimos 20 anos, a expectativa de vida aumentou cerca de 8% no mundo. Mas isso é muito perigoso como dado único. Depende da renda per capita de cada país. Os países mais pobres têm resultados muito piores que os países mais ricos. As melhorias, quando ocorreram sobretudo na redução das mortes em crianças e no combate das infecções nos países mais pobres. Com a Covid, diminuiu muito a atenção à prevenção e detecção precoce de outras doenças, sobretudo as doenças crônicas do adulto e do idoso. Essas são constatações presentes em relatórios oficiais dos órgãos mais importantes em saúde no planeta. O acesso à saúde é bem distribuído no planeta Terra? Resposta, não. Menos da metade da população mundial recebe os cuidados essenciais em saúde. Há enormes diferenças entre países ricos e pobres. A boa notícia é que os países pobres melhoraram também nos últimos 20 anos. Não tanto quanto os países ricos, mas melhoraram. No Brasil, o SUS é ainda insuficiente para oferecer aos mais pobres os cuidados que os pacientes dos países ricos recebem na média, não é? 80% dos brasileiros, como eu disse, dependem unicamente do SUS. Por isso, nós devemos melhorar o financiamento do SUS e a sua qualidade. Isso é uma luta maravilhosa para nós médicos fazermos em conjunto. E com a Covid, se observou assim, novos desafios e as populações mais pobres estão em dificuldades ainda muito maiores. Em 2016, a expectativa de vida foi 18 anos menor em países mais pobres em relação aos países mais ricos. 18 anos, quase 2 décadas de diferença entre países pobres versus países ricos do nosso planeta. A média foi em torno de 62 anos nos países mais pobres, África, regiões da Ásia, algumas regiões da América Latina, algumas regiões de países de renda média no terceiro mundo, enquanto que foi muito diferente nos países mais ricos, que é em torno de pelo menos 80 anos. Então, são quase 2 décadas de diferença em expectativa de vida entre países muito pobres e países muito ricos. No Brasil, a expectativa de vida para homens é hoje 72 anos e para mulheres 79. Quem nasce no Maranhão, entretanto, ou no Piauí, vive 8 anos a menos que quem nasce no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. Vejam que mesmo num país de dimensões continentais como é o país Brasil, nós temos vários Brasis aí intermeados com realidades completamente distintas. As doenças crônicas são hoje, então, as mais importantes, como mencionou o professor Fernando? Resposta, sim. Nós vencemos, em grande parte, os desafios das doenças clássicas, mais antigas, infecciosas, parasitárias, nutricionais, e hoje enfrentamos o grande desafio das doenças crônicas, não é? Excluindo aqueles países muito pobres, eu me refiro à África, aquela região subsaárica, as doenças crônicas hoje são as mais importantes na mortalidade, como o diabetes mellitus que o Fernando mencionou. Elas representam 2/3 das mortes no mundo e 85% das mortes em adultos em países, mesmo como o Brasil, com todos os seus contrastes. O problema é que nós não cuidamos muito bem dos nossos pacientes crônicos.
nós tivemos grandes conquistas. O professor Luiz Carlos Corrêa da Silva, que nos acompanha hoje, que é um grande exemplo na luta contra o tabaco, sabe que nós ganhamos muito no combate ao tabagismo, reduzimos de 32% nos anos 80 para hoje em torno de 10%, 12% de tabagistas como média, digamos, 3 décadas após. Então, a história do combate ao tabagismo no Brasil é uma história de sucesso, ainda que as mulheres, sobretudo na região sul e região sudeste, estão fumando mais. E as jovens mulheres, não é? Mas aumentaram os obesos, como disse o Fernando, aumentou o consumo de álcool, ainda é muito elevado. E com a Covid-19, os pacientes hipertensos e com diabetes se tornaram muito mais vulneráveis pelas circunstâncias que a Covid nos trouxe. Então, há vários dilemas. Mas quando a gente quer enfrentar essa questão de frente, já que há tantos leigos nos assistindo, eu faria a pergunta clara: o que mais mata no mundo? As doenças do coração e das artérias, infarto, insuficiência cardíaca, acidentes vasculares cerebrais. No Brasil, são 30% das mortes. No Rio Grande do Sul, obviamente, a cifra é parecida com isso, é um pouquinho menor. As doenças malignas estão subindo, não é? Mas nós temos as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, muitas delas associadas ao tabaco, as infecções respiratórias, sobretudo nos meses frios, Alzheimer, vejam, senhores e senhoras, e outras demências, tem ganhado mais importância. No Brasil, há 1,2 milhão de pessoas que sofrem os efeitos das demências, sobretudo Alzheimer, que é a sua mais prevalente. E câncer, sobretudo pulmão e os tumores digestivos, são também de grande relevância, e o câncer de pulmão é associado, obviamente, ao tabaco. Diabetes, como o Fernando salientou, é um fator importantíssimo hoje como causa de doença em múltiplas doenças, não é uma só, não é? No mundo há, como o Fernando disse, em torno de 370 milhões de pacientes com diabetes tipo 2. A do obeso, não é? A do adulto de mais idade. E no Brasil aumentou nos últimos 10 anos. Outro aspecto importante, acidentes de trânsito, causas que nós chamamos causas externas. Se olharmos no Rio Grande do Sul, mortes no trânsito e morte violenta é quase 10%. É 8% das mortes no nosso estado. Vejam que importante isso. E esses acidentes de trânsito têm a ver com educação, têm a ver com álcool, têm a ver com vários fatores que estão assim escondidos por trás dessa realidade. Há regiões do mundo em que as infecções gastrointestinais são importantes, não é? Por falta de saneamento básico, má higiene, alimentação incorreta. Nós ficamos sabendo, como população brasileira, de forma escancarada, durante a pandemia do Covid, que a grande preocupação com as classes mais pobres é porque no Brasil quase a metade da população não tem água limpa, não tem condições de saneamento adequado. Então, o nosso país ainda tem grandes contradições. E tuberculose no planeta Terra ainda produz cerca de 10 milhões de casos por ano, e no Brasil temos hoje em torno de 70 mil casos novos. Agora, quando se olha os países pobres e os países menos pobres, até chegarem nos médios e nos mais ricos, nós vemos que o elenco de doenças que mais mata varia, não é? Nos países mais pobres da África, por exemplo, infecções respiratórias, diarreias, aí vem os acidentes vasculares cerebrais, infarto, insuficiência cardíaca, SIDA, TB, malária, complicações de parto, trânsito, aí começam a entrar nos países com um pouquinho mais de renda, outras variáveis, não é? Como diabetes, como doenças pulmonares crônicas, um pouquinho mais avançando na renda, se começa a mudar um pouco o perfil, aparecem já outras formas de tumores, e nos países ricos nós temos aquele perfil parecido com algumas regiões do Brasil, que são mais privilegiadas, em que as doenças cardiovasculares e o câncer assumem grande importância, assim como doenças como Alzheimer, doenças pulmonares e crônicas, e assim por diante. Quando eu olho o que mais mata no mundo, do ponto de vista pragmático, nós temos aqui grandes oportunidades. Vamos reler essa lista. Infarto, insuficiência cardíaca, acidentes vasculares cerebrais. O grupo das doenças cardiovasculares, as infecções respiratórias, doenças pulmonares crônicas, câncer, diabetes e, digamos, as outras, não é? Olhem que oportunidade que nós temos em saúde pública. 32% das mortes elencadas há pouco são por doenças cardiovasculares. Muitas delas com fatores de risco conhecidos e altamente acessíveis a programas de prevenção e detecção precoce. 16% das mortes são causadas por câncer. Uma matemática simples mostra
que temos uma grande oportunidade. Ações em saúde pública dirigidas às doenças cardiovasculares e ao câncer atuariam sobre metade do total das mortes que nós temos de enfrentar. Então, uma boa política em saúde pública atenta para esses fatores que envolvem risco para doenças cardiovasculares e câncer atuaria, em princípio, sobre a metade do peso das mortes que nós temos de enfrentar. Há fatores com impacto em múltiplos riscos, ou seja, há oportunidades de intervenção que afetam vários fatores de risco. Por exemplo, quando se faz um bom programa contra tabagismo, não se está realmente reduzindo câncer de pulmão, só ele. Se está enfrentando as doenças cardiovasculares, as doenças crônicas do pulmão, as doenças infecciosas afetadas pelo tabagismo, as gestações de risco, que são afetadas também pelo tabaco, e também o câncer. Então, uma política contra o tabagismo é preciosa no país, porque ela afeta vários fatores de risco distintos. Abuso do álcool, por exemplo. Abuso do álcool, quando bem combatido, ele pode interferir na incidência de neoplasias, doenças do fígado, acidentes de trânsito, mortes por violência física. Quando se olha as mortes por violência física, muitas delas têm a ver, como o Sérgio de Paula Ramos me ensinou, com o uso abusivo de álcool e de drogas, não é? O controle do peso corporal e da obesidade, como o Fernando mencionou, afeta marcantemente hoje o câncer, as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, como o diabetes. Então, um olhar em saúde pública inteligente pode nos dar grandes oportunidades de intervenção. Mas eu estou aqui para falar de câncer, não é? Então, quais as principais ações preventivas contra o câncer? Primeiro, combate ao tabagismo, obviamente. Com isso se reduz vários tipos de câncer, câncer de pulmão, cavidade oral, laringe, faringe, esôfago, bexiga. Por que bexiga? Porque vários metabólitos do tabaco são concentrados pela urina e podem causar câncer naquela região. E outros também. Alimentação saudável, como falou o Fernando, evitar a obesidade, manter boa atividade física, evitar o uso abusivo do álcool. Um achado importante num país como o nosso, a amamentação até os 2 anos de vida, isso é dados da Organização Mundial de Saúde referendados. Protege a mãe do câncer de mama e previne a obesidade infantil no bebê. Vejam que informação preciosa em saúde pública. Estimular as mulheres a amamentar até os 2 anos, quando possível, e, sobretudo, os primeiros 6 meses. Vacinar meninas, por exemplo, de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 contra o papilomavírus humano é uma grande ação hoje em saúde pública para reduzir mortalidade por câncer de colo uterino e tumores também do pênis nos meninos, não é? As mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer os exames preventivos do câncer do colo de útero a cada 3 anos. As vacinadas também, porque as vacinas não cobrem totalmente os vários tipos de HPV, de papilomavírus, então é importante que elas também sejam vacinadas. A vacinação contra hepatite B, que os postos oferecem, é muito importante para prevenir o câncer de fígado. Um dos fatores mais importantes no mundo para câncer de fígado, para o hepatocarcinoma, é viver numa área de prevalência alta de hepatite B, porque esse vírus está associado com a carcinogênese do fígado. É importante, como disse o Fernando, evitar alimentos processados, carnes, não é? Embutidos, salgadas. Câncer de estômago tem uma relação muito importante com o uso do sal, não é? Conservantes. É importante prevenir também o efeito do sol, sobretudo num estado como o Rio Grande do Sul, que tem fotótipos, tipos de pele muito dependentes da imigração europeia, não é? Nós não fomos desenvolvidos do ponto de vista evolutivo para morar numa região onde nós moramos. Nós somos trazidos por imigração. Então, existem aqui riscos muito especiais para câncer de pele no nosso estado. Então, evitar a exposição ao sol entre 10 e 16 horas, usar chapéu, protetor solar, quem está na praia, de preferência ficar protegido por uma barraca, não é? E ir ao dermatologista. Qualquer lesão de pele pigmentada que não existia e surgiu, ou que existia e mudou o seu aspecto, deve merecer uma consulta dermatológica. Quem tem uma companheira em casa, peça que ela olhe a parte posterior do nosso corpo, porque nós, quando nos olhamos, olhamos sempre a parte de frente. Então, esses são coisas simples que se pode fazer em saúde pública. A mamografia, em homenagem ao professor Menck, não é? Ela deve ser realizada em todas as mulheres entre 50 e 69 anos. Essa é a recomendação clássica.
Nesse grupo não há a menor controvérsia, há todos os dados revisados recentes de epidemiológicos mostrando que a mamografia tem um papel indiscutível na detecção e redução de risco do câncer de mama. Outros exames, como ressonância magnética, ultrassom, termografia, outros métodos, não são os recomendados internacionalmente. É a mamografia que deve ser feito. Colonoscopia é fundamental em indivíduos de ambos os sexos a partir dos 50 anos, para prevenir e detectar precocemente o câncer coloretal. Por que é a medida mais prática e importante em saúde pública? Porque quando a gente faz colonoscopia, se identifica o pólipo e se remove o pólipo no mesmo exame. Então, ele tem um efeito resolutivo. Aquele pólipo pode ser a lesão precursora de um tumor que virá no futuro, e se ele já tiver tumor, ele foi feita a detecção precoce. Ele foi removido no momento mais precoce possível. Então, é muito importante que se faça esse exame. Outro dado importante em saúde pública. Durante muitos anos, a gente aprendeu que raio-x de tórax não servia para identificar câncer de pulmão mais cedo. Isso é verdade, mas a tomografia computadorizada, de baixa dose, como nós chamamos, ela deve ser realizada naqueles tabagistas mais pesados ou de longa data, porque a tomografia, nesse grupo de risco, reduz mortalidade por câncer de pulmão. Ela identifica lesões pequenas que normalmente nós iríamos ver só muito mais tarde. Então, isso é uma novidade dos últimos anos que as pessoas têm que considerar. Respeitada a controvérsia que existe na literatura, o exame digital da próstata, o toque retal, associado com o PSA, que é um exame de sangue do antígeno específico da próstata, e a ecografia, a biópsia das lesões suspeitas, devem ser feitas nos homens a partir dos 50 anos para que a gente chegue cedo no câncer de próstata. A controvérsia existe no conjunto dessa ação em saúde pública, porque às vezes o diagnóstico pode ser feito, mas o segmento não se dá como se deveria. Mas eu sou do tempo em que os pacientes com câncer de próstata que chegavam ao oncologista eram todos incuráveis. Hoje, 95% das vezes, a pergunta que me fazem quando vem um paciente com câncer de próstata é: faço tratamento com cirurgia? Faço tratamento com radioterapia? Só acompanho? Porque os tumores chegam num estágio muito precoce e quase todos eles curáveis. Uma mensagem importante também em câncer: indivíduos com familiares diretos com câncer coloretal, de mama ou de próstata, que tenham um risco genético reconhecido, devem antecipar essas estratégias. Não devem esperar a data, por exemplo, de 50 anos para fazer uma colonoscopia, quando a família tem vários casos de câncer intestinal. Bem, voltando ao conjunto dessa manhã, o que importa? Qual a doença que mais mata no mundo ou no Brasil, afinal? Hipertensão arterial. Olhem que interessante esse dado. Se vocês olharem como fator único no planeta, a doença que mais mata é a hipertensão arterial. Em 2018, 25% da população que vive nas capitais brasileiras tinha hipertensão, num estudo feito no país, pelo Ministério da Saúde. A parcela da sociedade mais afetada são os idosos. 60% deles são acima de 65 anos. E metade dos adultos entre 45 e 54 no nosso país são hipertensos. Aqui eu faço só uma reflexão sobre isso. Assim como os pacientes que chegam ao Fernando com diabetes tipo 2, na maioria com um longo período de doença silenciosa, os hipertensos também, os pacientes com colesterol alto também. Então, há doenças que nós acompanhamos que têm um silêncio muito parecido com o silêncio do câncer, que fica um longo tempo incubando uma doença que a gente chega tarde, mas poderia chegar mais cedo. Então, agora eu queria fazer uma reflexão olhando a realidade, digamos, de países como o Brasil e o que a gente pode recomendar, não é? Então, o que é, repetindo, um país pobre em saúde pública? A Organização Mundial de Saúde se baseia no PIB de cada país para fazer essa análise, não é? Desde julho de 2019, a gente considera país pobre ou de muito baixa renda aquele que tem um PIB em torno de $1.000 por ano. Um PIB per capita, individual, não é? Os de baixa renda, entre 1 e 3, ou quase 4, não é? Média renda, 4 a 12 e alta renda acima de 12. O Brasil, pelo Banco Mundial, dados do ano passado, tem uma renda per capita de $8.717. Mas qual é o Brasil real? Será que o Brasil real é esse que ganha 8 mil
$1.700 por ano, que ainda é menos do que a vasta maioria dos países mais privilegiados, a verdade no nosso país é outra. No Brasil real, metade da população sobrevive com apenas R$ 438 por mês. Ou seja, quase 105 milhões de pessoas têm menos de R$ 15 por dia para suas necessidades básicas. Os 10% mais pobres, isso são dados do IBGE e do Ministério da Saúde, os 10% mais pobres dos brasileiros, o equivalente a 21 milhões de pessoas, sobrevivem com apenas R$ 112 por mês, R$ 3,7 por dia, dados do IBGE. Vejam o nosso país, não é? Quando se olha a renda per capita domiciliar, que é mais a realidade do país, não é? Isso foi feito recentemente pelo pessoal do IBGE, analisando 211 mil domicílios em 3.500 municípios. E é um dos critérios que se usa no rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, no rateio dos incentivos e recursos financeiros do país. Segundo o IBGE, o Brasil registrou um rendimento domiciliar per capita de R$ 1.438 ao mês em 2019. Em 2018 era um pouco menos, era 1.373. O Distrito Federal foi a unidade da federação com a maior renda por domicílio per capita, 2.685. O Maranhão teve a menor, 635. Nós, do Rio Grande do Sul, ficamos no meio do caminho, 1.650. Infelizmente, meus queridos confrades e confreiras e pessoas que nos acompanham, a renda per capita brasileira não reflete nem a realidade da maioria da população. Ela já é inferior a muitos dos países que nós admiramos, não é? E que nós usamos como referência, e ela na vida real é menor do que o número que aparece no Banco Mundial, que é essa que vale para o dia a dia, né? Por quê? O nosso país é o segundo país do mundo em concentração de renda. Ele só perde para o Catar. Olhem que desagradável essa posição do nosso país em termos de concentração de renda. É o segundo país do planeta em que se tem essa concentração quase obscena na renda, não é? Considerando dados tributários, o 1% de ricos do Brasil ganha 72 vezes mais que os 50% mais pobres, que é a metade da população de renda mais baixa. O IBGE calcula que os rendimentos mensais do 1% mais rico seja 36 vezes a mais do que aqueles mais pobres, os rendimentos declarados, não é? 6 brasileiros, vou repetir, 6 brasileiros, 6 CPFs, têm uma riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda dos outros 95%. Ou seja, um Brasil que nós enfrentamos é um Brasil com uma distorção do ponto de vista socioeconômica impressionante, que só se vê no Catar. Uma mulher trabalhadora que ganha um salário mínimo mensal levará, pelos cálculos do IBGE, 19 anos para receber o equivalente que um super rico recebe em um único mês. Bem, como reduzir a mortalidade em países, então, como o Brasil, num cenário como esse? Primeiro, ensinar o médico jovem a desenvolver um olhar de saúde pública. Cada paciente que busca o sistema de saúde deve ser visto como uma oportunidade preciosa de intervenção. Qualquer que seja a sua porta de entrada, o paciente deve ser alvo de promoção de saúde. A minha metáfora, professor Xavier, que é o nosso homem da literatura, a minha metáfora disso seria quando um obeso vai ao dermatologista e o dermatologista resolve o problema de pele e que começa a estudar com ele quais as razões que a gente pode fazer com que essa obesidade seja tratada. E se estuda também se ele tem colesterol alto, se ele é hipertenso, se ele tem diabetes tipo 2. Se interfere em dieta, porque ele entrou por alguma porta do sistema. O nosso país é imperfeito em saúde. Se nós não fizermos um pouco a mais, esses pacientes vão continuar com morbidades que vão levar a uma morte muito maior, não é? Não esquecer que tem muitas doenças de alta mortalidade que são silenciosas, são assintomáticas por longo tempo. Diabetes, hipertensão, o câncer que não é feito prevenção quando ele é prevenível ou é objeto de detecção precoce, também é uma doença silenciosa que vai crescendo sem que a gente faça o diagnóstico.
Se nós não medirmos a pressão arterial ao dosarmos a glicemia ou o colesterol, nós não temos como saber se uma grande população de pacientes tem a doença que tem. Nós estamos perdendo um tempo precioso. Hipertensão arterial é a principal causa isolada de morte no planeta e eu tenho certeza que há hoje vários colegas nossos de distintas especialidades que recebem pacientes por queixas mais diversas e o paciente entra e sai sem ter a sua pressão arterial medida, sem ter uma avaliação mínima clínica que esse paciente mereceria, não é? Vocês imaginem um paciente com dor, que seja uma dor banal, que vá num ortopedista, e esse ortopedista, obviamente, vê que aquilo é algo que não representa a doença, mas aquela pessoa pode ser um hipertenso assintomático, pode ser um diabetes tipo 2, que a gente está perdendo a oportunidade de incluí-lo no sistema. O nosso sistema de saúde tem portas de entrada, que são as mais diversas. Como o sistema é falho, e 80% dos pacientes dependem só do SUS, nós somos os médicos particulares desses pacientes, isso é muito importante, esse conceito, ou a gente aproveita essa oportunidade, ou a gente perde uma chance preciosa de fazer uma intervenção mais precoce. Resumindo, num país socialmente injusto, cada um deve dar a sua contribuição, um pouquinho a mais do que a rotina. Ser realmente um cidadão. Isso se chama cidadania, ter consciência. Não conseguir, por exemplo, fazer uma má medicina em qualquer circunstância. Porque não vão me dizer alguns dos senhores que não é possível medir a pressão arterial ou perguntar um pouco mais para um paciente e incluir uma glicemia em quem nunca fez, uma glicemia de jejum, ou medir o colesterol em quem nunca sonhou em tê-lo medido, não é? Porque 4 de cada 5 brasileiros dependem somente do SUS. Então, nós temos que melhorar o SUS. Quem é um bom médico do SUS, então? Nós que somos professores de hospitais universitários há tantas décadas. Para mim, o médico bom é aquele que faz mais que a rotina, que respeita os outros como a gente tem que respeitar um ser humano qualquer com quem a gente convive ou não. Se chama amor ao próximo, solidariedade. Não é? O que conversa com o paciente, o examina, né, que toca o paciente. Quantos pacientes chegam ao sistema de saúde por uma porta e saem pela outra sem saber se são hipertensos, diabéticos, têm um colesterol alto, que têm outras enfermidades, não é? O bom médico fazer prevenção e detecção precoce. O que mede a pressão arterial, mesmo se a consulta for por depressão. Entendam a minha metáfora, não é? O que trata o paciente como o seu. Eu sempre dizia para os meus alunos, e não me arrependo, que o paciente do SUS tem o médico do SUS. E às vezes o paciente chega num dia que não é o mesmo médico que o atendeu, ele espera às vezes semanas por uma consulta que não chega, então ele tem que ser muito bem tratado quando ele entra no sistema. Ele tem que ser respeitado como a gente respeita as pessoas que a gente ama, não é? Qualquer porta de entrada de um paciente no sistema de saúde é uma oportunidade de fazermos saúde pública. Qualquer porta de entrada. Então, eu deixaria aqui essa mensagem, meus queridos colegas, a propósito dessa brilhante conferência do Fernando, que muito do que se faz no raciocínio hoje moderno sobre prevenção e detecção precoce de câncer vale para os conceitos que o Fernando trouxe, de nós nos anteciparmos, de termos uma consciência social, porque no nosso país, 4 de cada 5 brasileiros dependem daquele acesso ao SUS que nós todos conhecemos. Então, sem hipocrisia, ou nós fazemos um pouco mais, ou o paciente continuará chegando tarde ao sistema. Então, eu agora abriria, como eu fui orientado, para as perguntas. Não é isso, professor Lavinsky? Perfeito. Eu só faço um parênteses, agora o Truman que voltou, para elogiar essa grandiosidade de conteúdo e de experiência que nos encantou. E agora, depois das perguntas, eu gostaria que a palavra ficasse para o professor Menck para encerrar. Mas aplaudo e agradeço esse esforço de qualidade que apresentaram nesse momento. Fica com a palavra do professor Gilberto para... As perguntas vão vir por mensagem? Como é que será o sistema? Seria pelo bate-papo, que seria o chat, mas pelo visto
tenho visto só elogios no chat e não estou vendo perguntas. A maioria dos elogios não vale, meu querido confrade, porque são dos amigos. Eu fiz uma Nossos amigos pergunta. são sempre generosos, então esses elogios não valem. Vamos ver se tem alguma pergunta. Além dos elogios, eu fiz uma pergunta, um estímulo. Vamos olhar ali. Onde é que está o Sérgio? Eu não te vejo aqui, Sérgio. Eu vejo Eu mandei uma pergunta diretamente. da Betina. Eu vejo uma pergunta da Betina que é a seguinte: será que podemos falar no papel do exagerado consumo de carboidratos e açúcar para a população? Eu acho que sim. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos visto, como o Fernando mencionou, uma verdadeira epidemia de obesidade, e essa obesidade é muito mais nas classes mais pobres. O Fernando que me corrija, porque eles costumam comer esses alimentos que têm açúcares, esses açúcares rápidos, não é? Tem grande concentração também de gorduras. Então, a nossa dieta da população, sobretudo das classes mais baixas, é muito, muito mal orientada, não é? Em geral, não tem orientação. Então, nós estamos vendo muita obesidade surgir e esse é um dos fatores. Eu não sei se o Fernando quer comentar, porque o Fernando sabe isso muito mais do que eu. Então, só um minutinho, Fernando, só um minutinho. Menck, você precisa parar de compartilhar a tua tela para a gente poder ver quem está falando. Desculpe, Fernando. Fernando, por favor. Então, assim, em relação ao consumo de carboidratos, essa hipótese de que qual é a relação dela, dos carboidratos com a obesidade e o diabetes, é algo muito controverso. A questão de consumo de açúcar, a gente tem uma recomendação de que a gente não deve comer mais do que 10% do valor calórico total em açúcar na nossa dieta. Tá? E isso é muito extrapolado a nível de açúcar Fernando, mesmo. o que é isso no dia a dia de uma pessoa que está nos ouvindo? O que é isso, 10% num prato? No dia de uma pessoa, assim? Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma dieta convencional com 2.000 calorias, isso daria 200 calorias, né? O que a gente basicamente tem ao redor de 6 ou 8 colheres de arroz com feijão, por exemplo. Tá? Quer dizer que o quindim que o professor Menck come já não pode, então? A sobremesa, o quindim do Dr. Menck, não? Então, assim, o que tu recomenda, Fernando? Não, assim, não existe nenhum alimento que a gente não possa realmente se alimentar. Né? O que eu acho que a gente deve incorporar são os alimentos na dieta e fazer um balanço, né? A gente não pode esquecer que os alimentos dão uma sensação de prazer e que essa sensação de prazer está relacionada ao humor, a questão da motivação, né? A questão do manejo da depressão e que acaba também trazendo a união entre as pessoas e o diálogo e algo que hoje em dia a gente tem sentido muita falta, que é a comunicação e o contato próximo, né? E que isso faz uma grande diferença na nossa vida. Mas eu acho que a gente tem que cuidar de alguma maneira em relação a esses alimentos e tentar cuidar que a gente não coma isso de maneira tão exagerada, porque além do açúcar que eles trazem gordura ruim junto. Né? E os dois causam ganho de peso e causam, daí sim, diabetes. Né? Mas o açúcar per si, como causa de diabetes, a associação não é tão bem estabelecida assim. Né? O diabetes é causado mais pelo excesso de peso, pelo sedentarismo, pela má alimentação, resistência à insulina. Né? E isso pode ser causado por qualquer alimento que cause ganho de peso per si. Né? Então, o açúcar não é o culpado disso. Né? O açúcar é uma medida de controle dos níveis de glicose no sangue. Então, a gente deve comer alimentos com açúcar, mas que o açúcar não seja puro, aquele açúcar que a gente coloca com colher, né? Mas o açúcar que vem da fruta, o açúcar que vem do leite, né? Que são açúcares que vêm junto com cálcio, vêm com fibras. Né? Cálcio, a gente não pode esquecer que o leite tem cálcio, o cálcio causa o controle da hipertensão arterial, que é, como tu falaste, né, Gilberto, a maior causa de mortalidade nos nossos pacientes. O cálcio previne, né, a osteoporose per si. Então, é importante, né, que a gente ressalte que existem açúcares que são bons para a saúde. Fernando, né, nessa mesma linha, Fernando, aproveitando, o meu querido professor Sérgio Paula Ramos gostaria que tu falasse um pouco sobre abuso de álcool e diabetes, a relação dos dois. Então, a gente não vai recomendar que se consuma vinho, né? Mas na dieta mediterrânea, nesse grande estudo que foi o PREDIMED, se recomendava para aqueles que consumiam vinho, era na Espanha, então acho que o hábito de consumir vinho é muito importante, né? Que se consumisse até um cálice de vinho por dia.
e para aqueles que não consumissem vinho, que se consumisse suco de uva no lugar do vinho por causa dos componentes fenólicos. Isso fez parte, integrou como um dos elementos que tinha na dieta mediterrânea, entre outros, né? Então, incorporando na dieta mediterrânea o consumo de vinho para aqueles que consomem vinho de maneira, né, moderada, né, isso pode fazer bem para a saúde e faz bem também para o controle do diabetes. Mas o que nós não podemos é exagerar no consumo de álcool. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Não. Fernando, só aproveitando, a gente conversou sobre vários fatores que têm risco óbvio, não é? Em múltiplas doenças, né? Como obesidade, sedentarismo, diabetes, hipertensão. Nós temos uma história de sucesso que é a história do controle do tabagismo, né, no Brasil, que agora está tendo algum recrudescimento. Eu queria perguntar para o professor Luiz Carlos, eu não posso perder a chance da presença dele, a que ele atribui esse sucesso da nossa luta contra o tabagismo e por que a gente não vê isso contra outros fatores de risco? Por que a gente conseguiu tanto com o tabaco em saúde pública, num país como o nosso, e não se consegue em outros fatores de risco? Qual é a tua visão? Olha, acima de tudo, a legislação, as leis antifumo, essas estão, digamos assim, como que formando um guarda-chuva. E muitas campanhas do INCA, enfim, as campanhas regionais repercutiram. E o nosso povo todo ouviu muito tudo que se divulgou nas últimas décadas. Obviamente que muitas pessoas pararam de fumar por conta própria, talvez até a maioria dos que pararam, a gente vê isso no consultório, né? Pararam por consciência, enfim, por um raciocínio lógico, mas muitos só conseguem parar com tratamentos, né? E alguns, obviamente, ainda não conseguem. O problema que eu chamo a atenção são as novas facetas do tabagismo, esses dispositivos novos que estão chegando aí. O tabaco aquecido, o cigarro eletrônico, o narguilé, que é uma coisa muito de cultura social localizada, mas existe, né? E em grandes centros. Então, o tabagismo ele está sendo bastante controlado, mas nesse momento, a curva que baixou muito, ela ficou mais lenta e era de esperar isso aí. Nós temos entre 9% e 11% de adultos que fumam ainda. Então, e nós vamos ter que enfrentar esses novos dispositivos que são camaleônicos, né? Eles se fingem de bonzinhos e, na verdade, nós não temos experiência suficiente, mas temos alguns indícios que causarão sérios danos. Luiz Carlos, deixa eu aproveitar mais um ponto. O seu João, que está nos vendo da rodoviária aqui de Porto Alegre, o seu João é um cidadão imaginário que eu criei agora, ele quer saber como é que ele consegue parar de fumar, porque ele já tentou sozinho muitas vezes e não conseguiu. O que o Sistema Único de Saúde, hoje, na vida real, pode oferecer para ele? Existe um programa nacional de tratamento do tabagismo, que ele é organizado pelo INCA, né? E até com distribuição de medicamentos que um fumante pode precisar usar para esse auxílio. Basicamente são os que repõem nicotina, né? o adesivo e goma e a bupropiona. Esses medicamentos são disponibilizados. Um dos problemas, às vezes, está nas prefeituras, que têm políticas um pouco diferentes do que é recomendado no nível federal. Mas se a pessoa insistir, se ela usar o seu direito de cidadania, ela encontra um programa à sua disposição. Perfeito. Eu gostaria de saber deixa eu ver se eu deixei de responder alguma das perguntas aqui, na minha lista. O Luiz pergunta, professor Lavinsky, para o Fernando, qual é a sua experiência? Eu não consigo... metabolopatia de glicídios, surdez, vertigem e zumbido. Quer fazer um comentário, Fernando? Uhum. Metabolopatia de glicídios e surdez, vertigem e zumbido. É interessante porque isso, quando eu estava na faculdade, eu cheguei a apresentar como uma monografia. Nós estudamos isso, né? Que eram aquelas curvas de Broadstein-Lowry, né? E existe realmente uma relação epidemiológica
baseado nos estudos observacionais entre distúrbios da glicose, obesidade, vertigem, zumbido e surdez. Até porque a cóclea, né, isso muito melhor do que eu, o acadêmico Lavinsky sabe, né, ela é um órgão altamente metabólico, né, tem uma troca de íons importante que consome ATP e depende de funcionamento da insulina de maneira adequada. Né? E quando a gente tem um desequilíbrio da ação da insulina, do metabolismo da glicose, a cóclea acaba, né, entrando em parafuso, né, desequilibrando, assim como os canais semicirculares, e acontece, então, a surdez, a vertigem e o zumbido, e a gente frequentemente, então, a gente acaba tendo pacientes no consultório, encaminhados, muitas vezes até, né, para os otorrinolaringologistas, para a gente começar a fazer uma dieta de baixo índice glicêmico, rica em proteínas, para tentar evitar as excursões, né, dos níveis de glicose e da produção excessiva de insulina. Perfeito. Eu queria aproveitar, porque eu acho que um conceito importante que tem que ficar dessa sessão é que há grandes oportunidades de prevenção e detecção precoce em coisas simples do dia a dia do médico. E mesmo no Sistema Único de Saúde. Eu estou vendo aqui o meu querido amigo professor Paulo Amaral, grande cirurgião plástico que está nos acompanhando, e eu tenho certeza que o paciente que chegue lá mesmo por uma motivação estética, ele passa por um crivo mínimo de uma avaliação dos sinais vitais, da pressão arterial, não é? Ele faz exames mínimos, digamos, laboratoriais, não é? Que será a maneira da gente detectar uma glicemia alterada, um colesterol alterado, a função renal. Então, assim, eu até agradeço a presença do Paulo, que acompanhou desde o primeiro minuto essa sessão. Eu agradeço. Então, é muito importante isso. Eu pergunto assim, alguém dos senhores gostaria de confessar que de fato, no dia a dia, talvez não faça tudo isso que a gente gostaria de fazer? Assim, não meça a pressão arterial de todos os pacientes que chegam? Ou nós todos nos comportamos bem? Eu vou dar o meu depoimento, Gilberto. O nosso presidente tem a prioridade, depois o vice. Não, eu sou mastologista. Perfeito. Paciente que vem até mim, faço a anamnese, depois passo para a sala de exames e é meu costume, a secretária prepara, a paciente fica com o torso nu, com uma batinha cobrindo. Para exame de mamas, que é clássico, não vou repetir. Mas eu tenho por hábito, Gilberto, aí entra a tua mensagem, porque aquela é uma oportunidade única que a paciente tem de se examinar a região dorsal. Isso. Então, tem que usar a oportunidade, né, Menck? Hã? É isso que tu disseste que é fundamental. A chegada do paciente ao sistema de saúde por qualquer porta, até para pedir uma informação. É uma oportunidade de botar ele para dentro do sistema. Né? Eu tiro a pressão, eu meço a pressão e examino a região dorsal, porque ela não enxerga normalmente, né? Então, é uma ótima oportunidade para detectar lesões dermatológicas. Exatamente. E já detectei 2 melanomas nessa minha longa carreira de consultório, na região dorsal. É porque essa lista, Menck, é muito pequena das ações básicas que a gente deve fazer para qualquer paciente que chega, não é? Uma mulher jovem, digamos, de 30 anos, o que custa perguntar se já fez o Papa Nicolau, por exemplo, não é? Um colega nosso da academia de mais de 50 deve ter feito a colonoscopia. Eu tenho certeza que o professor Rogério Xavier, que está nos acompanhando com tanta atenção, já fez mais de uma vez colonoscopia, como eu, não é verdade, Xavier? Quando eu fiz 50 anos, que faz pouquinho, é piada, um dos presentes que eu me dei, eu sempre falo para os alunos, foi uma colonoscopia. E eles me perguntaram, colonoscopia, professor? Aquele exame tão chato que entra pelo ânus? Eu disse, sim, ele é chato, mas eu tenho vontade de viver. Eu quero viver, eu quero ter saúde, eu quero ver a minha família bem, eu quero acompanhar as conquistas dos meus filhos, dos meus netos. Então, a gente buscar ações em saúde é sinal de respeito com si próprio e com os demais, não é? Então, isso é uma função que nós temos aqui de ser vetores em saúde pública. Eu acho que eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria que o professor Lavinsky e depois o Fernando fizessem um último comentário. Roberto,
a reunião tem que terminar ao meio-dia porque o Zoom corta. Faltam 6 minutos. Então, 3 do professor Lavinsky e 3 do Fernando. Eu fiz a pergunta porque tem uma conexão com o que foi a mensagem principal, que é aculturar a população e até a classe médica com esse tipo de cuidado. O vidro é um gastador de energia, não tem depósito energético, e os pequenos déficits que já aparecem dando tontura, zumbido e vertigem seriam num estado de pré-diabetes. Então, perguntar sobre isso é um gancho para investigações. Isso até é uma linha de pesquisa minha de vida inteira que muito deu interessante olhar isso. Então, essas mensagens maravilhosas que vocês apresentaram têm conexão com isso. Basta perguntar se tem isso e investigar a parte metabólica, vai encontrar muita gente antes do diabetes instalado. Obrigado. Fernando, tu podia fazer um comentário final, já que tu nos desse essa brilhante conferência que vai estar no YouTube. Eu recomendo a todos que depois, com calma, dissequem aquela conferência que foi brilhante. Pois não, Fernando? Então, são 2 comentários. O primeiro, Gilberto, aproveitando o teu comentário, tua deixa, teve um momento no ambulatório de pré-diabetes metabólica que eu atendi um pai de um colega oncologista muito famoso, e ele veio para cá, ele veio falar comigo que queria que eu desse uma receita de medicação, e eu sei, mas tá diferente, eu estava emagrecido, né? E ele tinha fatores de risco para câncer. Ele falou para mim assim, eu emagreci mesmo, uns 20, 30 quilos. Eu disse, mas como é que tu emagreceu? Tu fez dieta, né? Porque eu tinha insistido há anos, com anos de dieta para ele. Não, eu emagreci porque eu tô com uma dificuldade de engolir os alimentos. Mas como assim uma dificuldade de engolir os alimentos? Começou com os alimentos sólidos, depois veio para os alimentos líquidos. Eu disse, peraí, entra aqui no consultório e vamos conversar. Né? Claro. E a gente conversou, eu já marquei endoscopia. No fim, realmente era um câncer de estômago e esôfago, de junção gastroesofágica. Né? E esse paciente viveu muito bem durante 2 ou 3 anos ainda, né? Que quando muitas vezes a gente está falando de uma doença grave, né? Que a gente conseguiu fazer um diagnóstico que não foi precoce, mas que a gente ajudou muito o paciente a viver muito bem com a família dele, de uma maneira muito alegre e proveitosa e com uma boa qualidade de vida durante 2 a 3 anos, né? Que não teria se nós tivéssemos feito o diagnóstico. Então, acho que realmente, né, a formação médica nas faculdades tem que valorizar de maneira muito adequada isso. E eu acho que a gente está tendo uma carência nas faculdades de demonstrar isso para os alunos. Né? Durante a minha regência na clínica médica, a gente dava uma aula para os alunos de prevenção de doenças, como fazer a prevenção das doenças ao longo da vida, das fases diferentes da vida, incluindo as vacinações do adulto, que era algo que a gente mal via as pessoas entendendo como é que tem que se fazer como médicos generalistas. Então, acho que isso é uma coisa fundamental que a gente deva fazer isso na faculdade de medicina. Como nós temos ainda 2 minutos, eu queria então agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso presidente, o nosso vice-presidente e coordenador, professor Lavinsky, dessa sessão, que foi uma ideia realmente maravilhosa. Vocês fiquem todos atentos às próximas sessões e dizer que a Academia Sul-Grandense de Medicina, ela, se tem uma característica, aos meus olhos, é representar um conjunto muito especial de modelos médicos, cada um com suas características, mas, no fundo, são exemplos de modelos médicos, e há muitos outros fora da academia. O professor Paulo Amaral, que nos assiste, é um deles. O médico, de verdade, é aquele que trata o paciente com respeito, com amor, como ele trataria os seus. Então, eu gostaria que, se alguma coisa ficasse dessa sessão para os mais jovens, é que eles não perdessem nunca a oportunidade de fazer bem esse ato maravilhoso que é ser médico, com cada paciente que nos procure. Eu acho que tem meio minuto. Paulo quer dizer uma palavra, é isso, Paulo? Eu preciso. Eu preciso cumprimentar os amigos. Foi uma alegria vê-los, mesmo que à distância. O presidente Menck, meu caro Fernando e meu caro Gilberto. E eu fico dessa manhã com uma impressão fantástica de que vocês, pelo que trouxeram aqui, e eu sei que os outros também trariam coisas semelhantes, o profundo respeito pelo paciente, pela pessoa que nos procura, ou que fica ao nosso alcance para nós ajudarmos de alguma maneira. Isso é medicina. Parabéns a vocês, muito obrigado por essa manhã luminosa. Antes de mais nada, me congratular com o acadêmico Lavinsky,
por esta manhã de gala para a academia. Os dois expositores fizeram palestras brilhantes, pontuais, de interesse ao leigo. Então, realmente foi uma manhã grandiosa. E agradecer aos outros participantes, todos que estiveram aqui presentes conosco, e foi a primeira sessão do curso de Educação Social e com mais pleno êxito. Eu queria saudar também, de maneira especial, ao Dr. Paulo Amaral, meu companheiro de bloco cirúrgico durante muitos anos. Seja sempre bem-vindo, ele tem prestigiado a academia e na pessoa dele eu saúdo os demais participantes, os novos talentos, estão todos aqui na minha frente. A Camille é minha nova talento, então sintam-se todos abraçados e eu desejo a vocês um bom fim de semana. E obrigado por tudo.